Tá pensando em virar designer, mas não sabe como fazer isso da forma correta, né? Hoje eu vou te falar o que eu faria, desde entender o que um designer faz até você criar seu portfólio e poder ir atrás do seu primeiro emprego. E tudo isso sem ter experiência nenhuma, do zero. Bora lá? Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Drosa. Eu atuo há 15 anos mais ou menos na área do design gráfico. E vou te falar, hein? Eu errei bastante no comecinho da minha carreira. Se na época que eu comecei tivessem vídeos que nem esse daqui que eu tô fazendo hoje, a minha experiência hoje seria muito maior. Por isso eu vou te falar o que eu faria se fosse começar minha carreira do design gráfico, sem cometer os erros que eu cometi no passado. Bora lá? Pega seu caderninho e anota todos esses passos que eu vou te falar. E é para anotar mesmo, tá? Eles são importantes. Primeiro passo: entenda o que o designer faz antes de querer entrar nessa carreira, para não se frustrar no futuro achando que é uma coisa e na realidade é outra. Ser um designer é muito mais do que abrir os programas e fazer artes bonitinhas, tá? Os programas são meras ferramentas que te ajudam a executar o trabalho. Entender isso te ajuda a ter certeza do caminho que você quer seguir e te prepara para os próximos passos. Saiba se você quer começar no mobile, no computador, no tablet. E é muito importante você definir isso já sabendo em qual área que você quer atuar dentro do design. Por exemplo, você pretende trabalhar em agências de publicidade. As agências de publicidade hoje, em 98% dos casos, utilizam computador. Então não adianta você começar a sua carreira do designer e se aprofundar em conhecimento, em habilidades, utilizando, por exemplo, um celular. É muito importante que você já tenha isso em mente. Então escolha a plataforma que você quer começar. Por quê, Pedro? Porque vamos supor, você inicia a sua carreira no mobile e no futuro você vê que você quer trabalhar mesmo, são agências de publicidade. Você começou no mobile porque era o que você tinha no momento, adquiriu muito conhecimento, foi se especializando, foi ficando bom e de repente você consegue uma oportunidade de entrar na tão sonhada agência de publicidade, que era onde você queria desde o início. Só que lá eles trabalham com computadores. E aí o seu processo de mudança vai virar um grande problema para você naquele momento. Não que seja impossível, você pode conseguir sim fazer isso. Mas se você já tiver definido isso e começar da forma certinha desde o início, vai facilitar muito. E como o propósito aqui desse vídeo é ajudar a facilitar a sua vida iniciando no design, então já tenha isso bem definido no começo. Agora vamos para o segundo passo. Crie uma base de conhecimento sobre design muito sólida antes mesmo de sair abrindo os programas por aí. E você vai entender o porquê. Aprenda os fundamentos do design, tipografia, gestalt, princípios do design, tipos e formatos de imagens, gestão de projetos, semiótica, teoria e psicologia das cores, história do design. Conheça todos eles. Faça uma boa base de conhecimento em cima desses pontos. Outro ponto é: leia muitos livros. Eles ajudam demais. Eles agregam muito valor no comecinho da carreira. Inclusive, eu deixei uma listinha aqui embaixo na descrição, vários livros que abordam conhecimentos gerais sobre o design que vão ajudar muito você nesse processo inicial de construção de uma base sólida de conhecimento, tá? Tá aí embaixo na descrição. E se você adquirir por eles, você também me ajuda, beleza? Mas vamos voltar lá para o assunto. Outro ponto é: estude sobre a área de atuação que você deseja seguir carreira. Que tipo de trabalho que eles desenvolvem? Qual que é o formato que eles trabalham? Se é impresso, se é digital. Comece a criar um banco de referências de imagens pessoais, certo? Isso daí vai te ajudar muito a alimentar o seu repertório visual e já fazer com que sua cabeça trabalhe, vai memorizando novas coisas, vai alimentando isso. É muito importante vocês terem referência. E ter referência não quer dizer copiar, tá? Isso no futuro, quando você já estiver trabalhando. Ter referência é bom. Copiar algo, não. Mas depende. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas, no geral, já começa a montar esse banco de imagens, esse banco de referências. Você já deve estar estudando, você já deve estar vendo profissionais. Então, você viu uma peça ou uma comunicação bonita, salva ela, abre uma pastinha no seu computador ou no seu Pinterest, por exemplo,
vai lá, cria lá, salva e boa. Se você quiser ir mais além, você pode começar a categorizar essas imagens que você está salvando, para no futuro também ficar mais organizado, porque depois de alguns anos fazendo isso, você vai ter muita coisa salva. Então fica com essa dica extra, já começa a organizar desde o comecinho. Consuma muita cultura. Cultura em geral, tá? Não estou falando de um tipo específico. Se você puder, se você tiver oportunidade, consuma todo tipo de cultura que você vê pela sua frente. Seja música, seja show, seja apresentações, seja museus, exposições, viagens, conhecer pessoas novas. Saia do seu círculo de conforto nesse sentido. Ah, Pedro, mas eu não gosto de ouvir country, por exemplo. Pô, beleza, tá tudo bem, você não tem que gostar. Mas é importante você saber o que acontece, entender como funciona, e ter ouvido pelo menos uma, duas vezes. A gente nunca sabe quando vai surgir um trabalho que fale de um determinado assunto. E por experiência própria, tá? Eu já fiz trabalhos sobre country, sobre música sertaneja no meio da minha carreira. E eu não sou uma pessoa que gosta muito desse estilo musical, mas eu escuto. É importante a gente estar sempre aberto, captando de tudo. Isso é muito importante. Consuma cultura no geral, tá? Não deixe de fazer isso nunca. Isso tudo alimenta o seu repertório criativo. Quanto maior for o seu repertório criativo, melhor designer você vai ser. Agora é hora de começar a desenvolver as suas habilidades com as ferramentas. Pesquise quais são as ferramentas que atendem melhor a área que você decidiu seguir. Testa todas elas, vê qual que você se sente melhor usando, qual que você fica mais confortável utilizando. Seja Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Figma, Canva e diversas outras. Lembra do banco de referências que eu falei para vocês começarem a fazer, a juntar? Então, agora você vai começar a utilizar essas referências dentro das ferramentas que você quer estudar e quer aprender. Mas como, Pedro? Como que eu vou fazer isso? Você vai simplesmente copiar essas referências. Comece a criar, pegue uma referência que você achou bonita e começa a copiar essas referências. Tenta fazer do zero. Abre o programa, coloca a referência do lado e tenta replicar elas. Isso vai ajudar vocês a treinarem a habilidade de vocês dentro dessas ferramentas. Aqui o objetivo não é montar o seu portfólio, tá? Calma, a gente vai falar disso mais pra frente ainda. O objetivo aqui é você treinar a sua habilidade, desenvolver experiência dentro dessas ferramentas. E aproveita, hoje em dia existe o YouTube, uma ferramenta muito forte, muito poderosa, que te ajuda, te mostra videotutoriais de como fazer as coisas, de como fazer certos efeitos, de como trabalhar em certos programas de edição. Quando eu comecei na área do design, não tinha isso. Não tinha essa possibilidade de eu buscar como criar alguma coisa no YouTube. Eu me lembro até hoje que eu utilizava muito um site chamado DeviantArt. Era um site que tinha diversos tipos de postagens, principalmente de artistas independentes, né, na época. E também tinham muitos tutoriais de como usar os softwares de edição nele. Só que eram tutoriais estáticos. Era um grande JPEG gigante que tinha passo a passo com indicações de tipo: acesse tal lugar, clique em tal coisa, faça tal coisa, coloque tal valor em tal ferramenta e faça isso. E foi assim que eu aprendi na época. Eu fui fazendo diversos tutoriais, eu ficava muito deslumbrado com aquilo, eu gostava demais. E eu consegui aprender vendo uma parada que era estática. Hoje em dia vocês têm um YouTube, a chance de você aprender e a forma como você vai absorver conteúdo através do YouTube é muito grande. E para quem era da época do DeviantArt e lembra disso, deixa um like aí, só pela nostalgia. Agora a gente vai para o próximo passo. Se você quer evoluir de forma mais rápida, faça cursos. Você vai ter acesso a um conteúdo específico e sintetizado, atendendo exatamente a sua necessidade e te poupando muito tempo de pesquisa. Você também vai poder tirar suas dúvidas de forma personalizada com um professor, alguém que já tem muita experiência, que já está na área há muito tempo.
E quando eu falo de cursos, tá? Eu falo de cursos livres e cursos de graduação. E tudo isso vai depender da sua necessidade, do seu objetivo e da sua condição financeira. Eu mesmo comecei de forma autodidata, como eu disse anteriormente, vendo tutoriais na internet, como mexer nas ferramentas. Posteriormente, eu fiz diversos cursos livres que atendiam às minhas necessidades enquanto eu estava me desenvolvendo profissionalmente. E não tem um único caminho. Vejo que faz mais sentido para você. Inclusive, se você já pensa em realizar algum curso, além dos livros que eu citei anteriormente, eu separei 3 cursos bem completinhos que vão agilizar esse processo de aprendizado para vocês. Um é de Photoshop, o outro é de Illustrator e o terceiro é sobre conceitos básicos do design gráfico. Com eles vocês terão uma base sólida para poder avançar nos próximos passos. Eu deixei eles aqui embaixo na descrição. E isso nos leva para o próximo passo. Chegou a hora de criar o seu portfólio. Agora que você já possui uma base sólida de conhecimentos, é hora de você criar o seu portfólio. Eu arrisco a dizer que o seu portfólio é a coisa mais importante que você tem dentro da sua carreira do design. Mas o que é um portfólio? Um portfólio é um lugar onde você junta todas as suas melhores criações e mostra para o mundo o que você é capaz, o que você consegue fazer. Os contratantes podem ver exatamente do que você é capaz, sem enrolação, sem puxação de saco e afins. Sabe aquela expressão do mundo maromba, que o shape fala por si? O portfólio fala por si. E é exatamente isso. O seu portfólio fala por você. Ele vai mostrar exatamente o que você é capaz. Um outro ponto importante é: pesquise portfólios de profissionais que já atuam e estão bem consolidados na área. Estude como que esses profissionais apresentam os projetos no portfólio deles. Eu tenho certeza que ali você consegue tirar muitos insights, muitas dicas importantes de como você pode fazer para apresentar o seu material também dentro do seu portfólio. Esses designers, eles já estão consolidados, eles já têm experiência. É muito importante entender que o seu portfólio não é para você, é para o contratante. Entenda que no seu portfólio você precisa impressionar o contratante. Você precisa entender quais são as necessidades ou problemas que ele quer solucionar, para você poder mostrar isso no seu portfólio, mostrar que você é capaz de solucionar esses problemas. E por isso, usar como referência esses designers e artistas que já estão consolidados na área, como que eles fazem no portfólio deles, que tipo de informação eles mostram no projeto deles. Eles colocam detalhes desse projeto, que tipo de detalhes que eles colocam, que tipo de imagens que eles colocam, como que eles apresentam isso. E aí você modela isso para o seu portfólio. Você pega os seus projetos que você vai criar e monta eles dessa forma, modelando com base nos portfólios dos designers que já estão consolidados na área. E ao pesquisar portfólios de designers e artistas já consolidados, você consegue tirar todos esses insights, todas essas dicas. E isso faz toda a diferença. Mas como que eu vou criar um portfólio sem ter clientes? Isso daqui é o maior pesadelo de todo iniciante no design gráfico. E acredite, eu sei do que eu tô falando porque eu fiquei 2 anos até entender como eu deveria montar o meu portfólio até eu conseguir o meu primeiro trabalho. E hoje, com a minha experiência e com as tecnologias existentes atuais, eu faria o seguinte: eu iria até o ChatGPT e pediria para ele me ajudar nisso. Mas poxa, Pedro, como que ele vai me ajudar nisso? É simples. Eu iria até o ChatGPT e pediria para ele desenvolver alguns briefings de trabalhos mais recorrentes dentro da área que você escolheu atuar. Aqui é interessante você pedir o máximo de informações possíveis, mas com dados aleatórios. Dessa forma você vai ter um belo briefing para poder seguir e criar os seus primeiros projetos fictícios e incluir dentro do seu portfólio. Essa dica que eu dei agora é dica de milhões, tá? Merece um like, não merece? Deixa seu like aí. Tenho certeza que ela vai te ajudar muito a criar um portfólio bem bacana. Mas voltando ao assunto, qualidade é melhor que quantidade. Lembre-se disso. Não se preocupa por ter poucos projetos no seu portfólio. Foque em ter de 2 a 4, 5 projetos no máximo, mas bem feitos, com bastante qualidade, bem profundos, que solucionem
muitas dúvidas, que resolvam muitos problemas, ao invés de ter 20 peças dentro do seu portfólio totalmente aleatórias, imagens soltas, sem conexão alguma com a área que você deseja atuar. Investir na profundidade que seus projetos englobam transmite muito mais conhecimento da área. Consequentemente, mostra uma capacidade muito maior de resolver problemas, que no fim das contas é o que o contratante quer, resolver problemas. Então, quanto mais profundo for o seu projeto, quanto mais detalhes ele tiver, mesmo que sejam 2, 3 projetos, isso vai mostrar para o contratante a sua capacidade, o seu entendimento daquele projeto em específico, o quanto você conhece a fundo a área que você está querendo trabalhar. Quais problemas você consegue resolver, entende? Então, foque na profundidade dos seus projetos no portfólio e não na quantidade. Bom, beleza. Criei meus 3, 4 projetos que estão profundos, têm uma qualidade muito boa, mas aonde que eu vou colocar eles? Aonde que eu vou apresentar eles? Bom, aqui você tem algumas opções, que são as seguintes. Você pode criar o seu próprio site do zero, ou utilizar alguma plataforma que disponibiliza alguns templates e aí você faz uma adaptação para sua identidade visual, tá? Normalmente essas duas opções vão exigir que você tenha um domínio próprio, que seria o seu site, e a vantagem é que dessa forma você consegue transmitir um pouco mais de profissionalismo, o que não é necessário no início. Não é obrigatoriamente necessário você ter o seu site próprio no início, mas eu super recomendo que você tenha o seu site assim que possível. Por quê? Porque ter um site próprio, ter um domínio próprio, transmite muito mais profissionalismo. Então, assim que for possível, assim que você tiver conhecimento possível ou dinheiro para poder investir em um site próprio, eu recomendo demais você fazer isso. Mas não é obrigatório, você pode sim começar a sua carreira com alguma das próximas opções que eu vou falar a seguir. A segunda forma é através de sites como o Behance, por exemplo, que é uma plataforma social de artistas, onde você posta seus trabalhos e monta um compilado do que você faz, um portfólio. Só que a diferença é que nesse local você não tem um domínio próprio, mas isso não é um problema. Eu mesmo utilizei o Behance por quase metade da minha carreira, então, sinceramente falando, é legal, é importante que você tenha um domínio próprio, tá? Mas se você quiser começar com Behance, tá tudo bem. Como eu disse, o que vai ser importante mesmo são os seus trabalhos, a qualidade dos seus trabalhos. Se você tiver ótimos trabalhos e você tiver com eles no Behance, não tem dúvida, você vai conseguir trabalho, tá? Você vai conseguir. Não é porque você precisa ter um site próprio, com domínio próprio para você conseguir trabalho. Pode ter casos nesse sentido? Sim, mas eu imagino que sejam casos mais em situações onde você está atuando como freelancer. É melhor que você tenha um site próprio, vai transmitir mais profissionalismo caso você seja um freelancer e esteja prospectando clientes, tá? Então, caso você pretenda trabalhar em alguma empresa, que nem eu recomendei no começo aqui do vídeo, um Behance já está de bom tamanho, já vai dar conta totalmente do recado. Principalmente se seus projetos forem muito bons, tiverem muita qualidade. Então não se preocupa com isso, tá bom? Chegou a hora de buscar o primeiro emprego ou o primeiro trabalho. Você pode começar sua carreira ou como freelancer ou como CLT, mas eu, Pedro, recomendo que você comece como CLT, principalmente para poder adquirir experiência. Eu comecei dessa forma e eu não me arrependo. E foi a fase em que eu mais aprendi. Ter contato com outros profissionais de diversos níveis me permitiu absorver o conhecimento que esses profissionais já tinham de uma forma sintetizada, já resumida, podendo tirar dúvidas ali no dia a dia e otimizando o tempo. Sem contar que você começa um processo de criação de network pessoal, e isso também é muito importante na sua carreira. Você também vai aprender sobre negócios, sobre como um setor de criação funciona, sobre como as áreas de uma empresa funcionam. E isso também é muito importante para o seu futuro, né, no caso. E eu tenho certeza que eu não teria a mesma experiência que eu tenho hoje se eu tivesse evitado esse tipo de contato no início da minha carreira. Fale com amigos, fale com pessoas que você conhece que já trabalham na área.
Mande mensagens para empresas que você gostaria de trabalhar. Mostra para o mundo que você existe. O meu primeiro trabalho na área foi através de um amigo meu que estava em um churrasco que eu estava, de aniversário. E ele trabalhava como motion designer nessa agência. E nesse churrasco, conversando, eu acabei conhecendo ele. Falei que eu estava buscando uma oportunidade de trabalho, mostrei meu portfólio, ele achou legal e resolveu mostrar para o diretor de criação dessa agência. E aí resolveram me chamar para fazer uma entrevista. Fiz a entrevista e o resto virou história. Mas foi por quê? Porque eu cheguei e me apresentei, falei com pessoas novas, falei com pessoas diferentes, dei as caras. Você precisa das caras. Fale com as pessoas, mande mensagens, não tenha vergonha. Você vai se dar bem, você vai conseguir. Não desista, continue estudando. Se você não conseguir de imediato uma oportunidade, revisa seu portfólio, analisa novamente, volte alguns passos, olhe os profissionais da área que estão atuando e vê o que está de diferente no seu portfólio. Tente entender o que está de errado, tenha um senso crítico com relação ao seu trabalho. Veja se tem algo que pode ser melhorado. E eu sei que é duro o que eu vou falar agora, tá? Mas é importante que eu diga isso. Se algo ainda não deu certo e você ainda não conseguiu uma oportunidade de trabalho, é porque o seu portfólio ainda não transmite a capacidade necessária de resolução de problema que os seus contratantes estão querendo. É duro ouvir isso, mas é importante você ouvir isso, porque isso vai te forçar a desenvolver um senso crítico com relação ao que tem no seu portfólio. E como eu já disse, o seu portfólio é a coisa mais importante que você tem. Se ele não tiver bom o suficiente para resolver os problemas dos contratantes, você não vai conseguir um emprego. Então, caso você ainda não tenha conseguido algo, não está dando certo, revise seu portfólio, analise ele novamente, veja novas referências, porque às vezes a referência que você viu pode não ter sido uma referência legal. Busque outras referências, compare elas, veja se faz sentido, se todas elas fazem coisas parecidas. E aí você analisa o seu portfólio novamente e, caso tenha necessidade de efetuar algum tipo de correção, refaça aqueles passos. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso tudo certinho, você vai conseguir uma oportunidade. Absolutamente certeza. E depois disso, depois de ter conseguido a sua primeira oportunidade de trabalho, após alguns anos trabalhando, acumulando experiência, tendo contato com pessoas, desenvolvendo um network e crescendo na carreira do design, você pode escolher seguir, ser freelancer ou até mesmo abrir o seu próprio estúdio, a sua própria agência. Aí o céu é o limite para você, meu amigo. Tudo vai depender só de você, porque a bagagem que você precisava para começar e ter o seu primeiro emprego, você já conseguiu. E o resto é só história. E se você ficou até aqui, é porque realmente você está querendo entrar no ramo do design, não é? Então, para já dar um pontapé nisso daqui, eu vou deixar o link aqui de um outro vídeo meu que fala sobre princípios do design que são cruciais para o designer iniciante. Eu tenho certeza que eles vão ajudar muito você que está começando e que pensa em seguir carreira no design gráfico. Se você gostou dessas dicas, deixa seu like, se inscreve no canal para continuar aprendendo sobre design gráfico e a gente se vê até o próximo vídeo. Até mais!